Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria, elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo. Vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai minha palavra, e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Então, olá pessoal, eu iniciei hoje o vídeo com essa linda oração do São Tomás de Aquino, porque hoje iremos falar sobre esse livro aqui, do Padre Sertilanges, A Vida Intelectual. E o Padre Sertilanges, ele foi um estrito seguidor do tomismo, né, do São Tomás de Aquino. E esse livro aqui, ele foi inclusive baseado em uma possível carta que São Tomás de Aquino enviou a um amigo, em que ele fornece 16 conselhos para quem deseja adquirir o tesouro da ciência. E esse livro aqui, ele é um livro que influenciou muitos intelectuais. E para quem está iniciando, né, a vida de estudos e que sente que possui essa vocação à vida intelectual, ou que até mesmo não sabe ainda se possui essa vocação e deseja saber, esse é um ótimo livro para iniciar. E no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo de todo o livro, vou passar por todos os capítulos fazendo alguns apontamentos, mas é importante lembrar que esse resumo ele é destinado mais a dar uma visão ampla do livro e para que você tenha a curiosidade ou até quem já leu relembre pontos importantes, mas não substitui a leitura do livro. A riqueza de detalhes, a experiência da leitura, ela é sempre muito mais valiosa. Então, vamos iniciar. Então, a edição que eu li do livro foi esse aqui da editora Quirion, com um prefácio do professor Olavo de Carvalho. E aqui no prefácio, o professor vai falar um pouco sobre o contexto histórico em que esse livro foi escrito e as influências do Padre Sertilanges e um pouco da vida dele. Em resumo, esse livro aqui foi escrito durante o renascimento filosófico e literário dentro da Igreja Católica, muito provocado pelo Papa Leão XIII. O Papa, ele instigou os padres, os filósofos a esquecerem um pouco o modismo daquela época, o que estava em voga, né, o que estava ali na moda dos estudos, e voltarem para refletir sobre os ensinamentos, sobre as reflexões do São Tomás de Aquino. Então, durante essa época, o Padre Sertilanges, ele começou a se voltar para essas reflexões e, de fato, viu ali um ensinamento basilar. E, para o resto da sua vida, ele foi um fiel seguidor dos ensinamentos do São Tomás de Aquino. O primeiro capítulo, ele é intitulado como A Vocação Intelectual. É nele que o autor vai fazer uma introdução para aqueles que ainda não sabem se têm uma vocação e desejam descobrir. De início, ele fala que o intelectual ele é um consagrado, ou seja, muitas vezes você pode apenas gostar de estudar. Hoje em dia, acredito que o conhecimento ele está em primeiro lugar para todos. É uma necessidade até mesmo profissional. Se você faz uma faculdade, se você deseja empreender, em todas as suas atividades é essencial os estudos, você sempre tem que estudar. Mas existe uma diferença entre a pessoa que precisa estudar e a pessoa que tem uma vocação
para os estudos. E ele vai dizer que o vocacionado, ele é um consagrado, ou seja, ele nasceu com um dom, ele nasceu com uma predisposição dada pela providência, dada por Deus. E ele só vai se sentir realizado verdadeiramente na vida com a dedicação profunda à busca pela verdade. Então, ele vai dizer que para você descobrir se você é um vocacionado à vida intelectual, à vida dos estudos, você tem que olhar muito, por que não, para aquilo que você tem prazer. Então, ele até cita uma frase do São Tomás de Aquino, em que ele diz que o prazer qualifica as funções e pode servir para classificar os homens. O gosto e o impulso espontâneos, eles servem muito para dizer para você quais são as suas aptidões. E é em cima daquilo que você mais sente prazer fazendo, aquilo que você mais ama, que a sua vocação vai se revelar. Então, se você é aquela pessoa que só consegue se sentir verdadeiramente realizada quando você estuda algum assunto com profundidade e não somente tendo em vista algum fim profissional, algum fim mais superficial. Muito provavelmente você é essa pessoa, você possui essa vocação intelectual, ou seja, você é um consagrado a essa vida de estudos. E uma coisa muito importante que o padre Sertilanges fala, que essa é uma missão dada por Deus. Cada um de nós, quando nasce, vem com um talento, uma predisposição, e é dentro desse nosso talento que Deus coloca uma missão. Muitas das vezes não será uma grande missão. Cada um tem a sua, pode ser uma pequena, pode ser uma grande, mas existe algo que Deus quer realizar através de você. E ele faz essa interpelação, esse desejo de que você não se esconda da sua missão. Se você foi escolhido para ser luz, não esconda a sua luz. Seja firme, seja forte e vá contra o mundo, mas realize aquilo que Deus vocacionou você a realizar. Eu sinto que eu tenho essa vocação para a vida de estudos, mas eu sou pai, eu sou mãe, ou eu tenho necessidade de trabalhar, eu não posso simplesmente passar o dia e a noite estudando. Eu tenho meu trabalho, eu preciso ganhar a minha vida. E o padre vai dizer que muitas vezes o ofício ele é até melhor. Ele vai ensinar você através da experiência, através da realidade. E na prática, o que o padre vai falar muito sobre essa questão é que você não precisa se dedicar dia e noite aos estudos. Na realidade, se você tiver 2 horas disponíveis por dia, isso já é mais do que o suficiente. Então, além disso, quando você está trabalhando, quando você está exercendo o seu ofício, não necessariamente você está distante da vida intelectual. Mais na frente do livro, ele vai falar que o intelectual de verdade, ele é aquele em que ele está sempre praticando a sua vocação. Quando ele está trabalhando, quando ele está em uma reunião de família, quando ele está se divertindo. Então, em qualquer uma das situações, ele vai exercer, ele vai ter aquela visão intelectual, ele vai estar sempre em um trabalho intelectual constante. E para quem tem pouco tempo, isso pode até ser um benefício, porque você aprende mais a valorizar aquele tempo que você tem. Você aprende a se organizar e realmente estudar aquilo que é o mais importante. E nesse mesmo capítulo, no capítulo 1, ele também vai tratar sobre a questão do isolamento. O intelectual, ele não é um isolado. O padre vai falar que a gente, enquanto pessoas vocacionadas a essa vida de estudos, não podemos cair na tentação do individualismo. Até porque nós temos uma missão, e essa missão dada por Deus não é uma missão de nós para nós mesmos, e sim para os outros.
Então, ele vai falar que a gente deve observar Jesus. Jesus, muitas vezes, ele se isolava, muitas vezes ele tinha ali aquele momento de reflexão sozinho, mas isso era o que ele fala no livro, de você beber das águas do Pai, mas sempre tendo o fim de ajudar as outras pessoas. Beber das águas do Pai, mas a fim de compartilhá-la com o próximo. Um terceiro ponto em que ele vai tratar sobre no capítulo 1, é que o intelectual, ele pertence ao seu tempo. E o que isso quer dizer? A gente também, enquanto pessoas vocacionadas a essa vida de estudos, muitas vezes caímos na armadilha de uma supervalorização do passado. Então, a gente tende a querer ignorar tudo que é atual, mas a gente precisa lembrar que na roda do tempo, a gente veio em um ponto específico dessa circunferência. E isso não foi por acaso. Deus nos colocou ali, nesse tempo presente, nesse contexto, com uma missão específica. E a gente precisa se atentar aos problemas do presente. Não é que a gente vai ignorar o passado de forma alguma, mas a gente precisa sempre estar atento que nós estamos ali para algo e precisamos nos atentar quais são os problemas do meu tempo presente e o que eu posso ajudar. Como eu posso ajudar a resolver parte desses problemas? Já no segundo capítulo, o autor vai falar sobre as virtudes de um intelectual cristão. Então, sobre essa questão das virtudes, né? Como nós sabemos, nós somos uma unidade. E essa unidade ela é formada pelo espírito, pela alma e pelo corpo. E quando nós pensamos, nós utilizamos todo o nosso ser. Então, a gente não utiliza só uma dessas partes para pensar. O intelecto, ele é apenas um instrumento. E o que importa é como nós vamos utilizar esse instrumento. Como é que uma pessoa que tem a alma corrompida, uma alma doente, pode pensar de uma forma saudável? Pode pensar de uma forma correta? Por isso que é importante que o intelectual, ele cuide das suas virtudes, ele cuide da sua alma, ele cuide do seu espírito. E ele vai falar sobre a importância da oração, também para colaborar com essa questão das virtudes. Nós sabemos que Deus, ele é a unidade de todo conhecimento, ele é a unidade de todo saber, ele é a verdade. E nós, enquanto intelectuais que estamos buscando justamente a verdade, precisamos estar em constante conexão com essa unidade do conhecimento, essa verdade que é nosso Deus. Por isso que ele vai frisar essa questão da importância da conexão com Deus e da nossa constante tentativa de sermos pessoas virtuosas, para que nós sejamos, após isso, intelectuais. E existe uma virtude que, apesar de que nós devemos ter todas as virtudes que nos forem possíveis, mas existe uma que ela é própria do intelectual, que seria a estudiosidade. Essa estudiosidade, ela deve ser alimentada com a constância e com a temperança. Nós não podemos nos deixar levar por nenhum dos excessos, nem a negligência, nem a estudiosidade vã. Nós não podemos ser negligentes, ou seja, estudar pouco, estudar o que a gente não precisa, nem estudar demais, nem estudar coisas que não vão nos levar para o fim que nós queremos. Então, por isso que ele vai falar que a gente precisa ter constância e precisa ter temperança para alimentar essa virtude da estudiosidade. Outra coisa que ele aponta é que nós não podemos nos esquecer dos nossos deveres enquanto filhos, enquanto pais, enquanto pessoas. Nós não podemos deixar de fazer algo que é nossa obrigação
com uma desculpa de que precisamos estudar porque temos essa obrigação enquanto intelectuais. Outra coisa importante que ele fala de que os estudos, ele sempre tem que dar lugar à oração, à reflexão, à comunhão em família, à comunhão com Deus. Então, o estudo ele não pode ser um meio de nos afastar dessas obrigações. Dentro ainda desse capítulo em que ele fala das virtudes, como eu disse, que é o alimento da alma e do espírito, ele também não deixa de lado o corpo. Então, ele vai falar sobre a disciplina do corpo. Nós, enquanto pessoas que nos dedicamos ao estudo, precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa higiene. Então, nessa parte do livro, ele vai fazer muitas recomendações. Ele vai falar que nós não devemos ter vergonha de cuidar da nossa saúde. Nós precisamos sim manter uma boa higiene, de preferência levar uma vida ao ar livre e todos os dias, se possível, nos exercitarmos, né, praticarmos exercício físico. Hoje em dia eu acho que isso é uma coisa que tem muitas pessoas batendo nessa tecla, né, de cuidar da alimentação e fazer exercícios físicos. E isso é uma coisa que há anos atrás o padre Sertilâncio já estava falando em específico para as pessoas que querem se dedicar à vida intelectual, que muitas vezes pode acabar caindo no erro de não cuidar da própria saúde. Mas não é só a organização da vida interior que importa para o intelectual. É necessário também se atentar para a organização da vida exterior. E é principalmente sobre isso que ele vai falar no capítulo 3, sobre a organização da vida. Uma dica principal que ele dá é simplifique. Se você tem o desejo a se dedicar a essa vida de estudos, o que você vai mais precisar é de paz. Então, uma vida intelectual, ela não combina com uma vida cheia de compromissos e cheia de relações exteriores. Reduzir a vida social é importante. E se você é uma pessoa que também deseja, também tem grandes aspirações aí por vida social, vida profissional, se você tem um desejo de ter um cargo ou uma profissão que lhe demande muitas tarefas, que lhe demande muito tempo, talvez isso possa ser prejudicial à sua vida intelectual. O intelectual, ele precisa fazer de tudo para simplificar a vida de uma forma em que ele possua uma paz interior, para conseguir estudar com calma, para conseguir pensar. E também, muitas das vezes, uma vida social muito agitada acaba atrapalhando até a visão que a pessoa tem sobre a verdade, sobre a realidade. Ele cita inclusive uma frase em que ele diz que os grandes homens têm camas pequenas. Então, talvez você, enquanto pessoa que deseja ter uma vida intelectual, precisará fazer uma grande renúncia em relação às suas aspirações profissionais. Essa é uma das renúncias mais difíceis, né, que possa existir para uma pessoa escolher. Uma segunda dica sobre a organização da vida é que ele fala sobre a questão da solidão novamente. Mas esse capítulo, ao final, ele vai fazer uma complementação a essa questão da solidão. O intelectual, ele precisa ter essa solidão porque em meio a uma vida agitada, uma vida cheia de pessoas, cheia de relações, possa ser que isso atrapalhe ele se conectar com ele mesmo. E para o intelectual, essa conexão com o seu interior, com si mesmo, é essencial para a obtenção das reflexões e da verdade também. Mas ele vai falar que essa solidão, ela é uma questão mais de manter o silêncio interior. Não é nem tanto de local, mas sim de estado de espírito.
Muitas vezes a gente pode estar no meio de multidões, mas ter essa capacidade de manter a paz do espírito, manter o silêncio interior. E é isso que importa, que você vá adquirindo essa capacidade de estar em meio a muitas relações, em meio a pessoas, mas manter essa conexão consigo mesmo, que é tão importante para a obtenção da verdade, do conhecimento. E é por isso que ele também vai falar que você tendo essa capacidade de manter o silêncio interior, mesmo em meio a multidões, que você precisa manter também as relações necessárias. Você, mais uma vez, não pode se isolar totalmente do mundo. Você precisa manter as relações que são necessárias. E no meio dessas relações que são necessárias, ainda assim buscar manter a paz interior, o silêncio, né, interior consigo mesmo e a conexão consigo e com Deus. E juntamente a isso é importante também colaborar com os seus pares. Então, sobre essa questão da colaboração, ele vai falar, né, juntamente com essa questão da necessidade das relações, cultivar as relações necessárias. Eu queria ler aqui na página 66 um trecho que é muito importante sobre essa questão da colaboração com seus pares. A unanimidade útil consiste menos em estar reunido com o grupo em uma prisão ou em um grupo catalogado, do que em cada um esforçar-se, com o sentimento de que outros também se esforçam, concentrando-se em algo sobre o que outros também se concentram, de tal maneira que uma tarefa seja realizada, que o mesmo princípio de vida e de atividade presida, e que as peças do relógio, cada uma sendo objeto da atenção exclusiva de um trabalhador em sua oficina, tenham a Deus por montador. Então, essa questão que ele fala da colaboração é justamente isso, é mais você ter essa consciência de que você faz parte de um todo e que você deve cumprir a sua missão e deixar que o outro cumpra a outra parte, com essa visão de que todos ali reunidos estão cumprindo algo maior em relação a Deus, a providência. Já no capítulo 4, ele vai falar mais especificamente sobre o tempo do trabalho. Como eu já havia dito, ele já havia frisado durante o livro que não é necessário que você fique de noite estudando. Pelo contrário, 2 horas já é o suficiente para que você tenha um estudo bom, que você tenha um estudo profundo. Mas ele ainda vai acrescentar a questão do trabalho permanente. O que é esse trabalho permanente? É que você sempre vai ter em vista, em todo momento da sua vida, independente do que você esteja fazendo, se você está trabalhando, se você está conversando com alguém, se você está em um jantar, se você está em uma obrigação social, em qualquer dessas situações, você sempre deve ter em mente a busca pela verdade e a busca pelo conhecimento. Porque assim, através mesmo daquelas relações, através mesmo daquelas vivências, daqueles fatos, você vai conseguir extrair importantes ensinamentos da vida e vai colaborar com a sua busca pela verdade. Outra questão que ele também fala é para você aproveitar a noite. Aí o que seria isso? Aproveitar a noite, né? Muitos podem pensar que é o que alguns coaches, aí algumas pessoas falam, trabalhe enquanto os outros dormem. Muito pelo contrário, no próprio conhecimento da ciência, da psicologia, esse conselho ele não é correto. Por quê? Porque o sono ele é um importante colaborador do seu estudo. É importante que você tenha uma boa noite de sono para que os conhecimentos se fixem na sua memória e para que de manhã você tenha uma renovação da sua criatividade, uma renovação das suas forças para estudar. Então, quando o padre, ele fala sobre essa questão
de aproveitar a noite é aproveitá-la realmente dormindo, através do sono. E ele vai falar que o sono, o ideal é que ele seja moderado, que você nem durma demais, mas que você também não durma pouco, que seja aquele tempo ideal para você apenas descansar e renovar as forças para um novo dia. E sobre o dia, né? Ele vai dizer para você aproveitar ao máximo. Se você puder reservar pelas manhãs um tempo para escrever, para ter um trabalho mais criativo, ele recomenda, porque pela manhã é o momento em que você está mais descansado, depois de uma noite boa de sono, e aí você vai ter mais criatividade, né? Você vai poder criar melhor. Mas em qualquer momento do dia também dá certo, é só se você realmente puder separar um momento da sua manhã. E agora sobre os momentos de plenitude, o tempo realmente que você vai se dedicar ao seu estudo. Ele vai falar que isso é muito relativo. Você pode escolher o momento em que você tiver disponibilidade. Você vai organizar os materiais, você já vai deixar planejado o que você irá estudar, já separe os materiais que você vai escrever, para caso você tenha alguma ideia, para caso você tenha alguma reflexão, você anotar. Diminua o máximo possível as conversas e as distrações com futilidades. E o mais importante é que nesses momentos em que você vai se dedicar ao estudo, você deve buscar prever tudo. Quanto mais você prever, melhor. Tanto o que você quer fazer, como aquilo que você não quer que aconteça para que você não seja atrapalhado. Então, o mais importante de tudo é prever e organizar, para que esse tempo que você tenha durante o dia realmente seja produtivo. Então, ok, eu já descobri que eu tenho uma vocação intelectual, eu já me organizei interiormente, já me organizei exteriormente, mas e agora? Como é que eu faço no momento em que eu separei para estudar? Quais são as matérias? Eu devo estudar de tudo? Eu devo especificar logo alguma área? E é justamente sobre isso que o professor vai falar no capítulo 5, o campo de trabalho. Primeiramente, ele diz que não tem como uma pessoa dizer para outra o que ela deve estudar, porque cada um vai definir conforme as suas aptidões, como a gente já conversou no início, conforme aquilo que você sente mais prazer, mais alegria, conforme o que você foi chamado a estudar. Mas isso você só vai ir adquirindo, muito possivelmente, ao longo dos estudos. O que o professor fala, o que o padre Sertilanges fala, é que de início você pode se apoiar muito no método da ciência comparada e também do tomismo. E o que seria, né, esse método da ciência comparada? Eu vou ler aqui o conceito que ele traz no livro, na página 99. Entendemos por ciência comparada a ampliação das especialidades pela aproximação de todas as disciplinas conexas a ela, e em seguida a relação dessas especialidades e de seu conjunto com a filosofia geral e com a teologia. Então, o que ele está querendo dizer? Primeiro, que uma matéria por si só ela não se basta. Dentro da profundidade que é você está buscando conhecimento da verdade, você não vai poder ficar apenas em uma área. Mas isso não quer dizer que você tem que ser um enciclopedista, de forma nenhuma. Ele também critica essa ideia de que você tem que saber de tudo, só que de forma superficial. Não. Você vai escolher uma determinada área para focar conforme as suas aptidões, conforme o seu chamado. Mas, pelo método da ciência comparada, você vai estudando também as áreas correlatas a ela e estudando essa especificidade que você deseja com as áreas correlatas e fazendo uma conexão com o todo que é a filosofia e a teologia.
Então, esse é o método que ele indica. Você vai estudar aquilo que é mais específico, mas sempre tendo em vista um todo, o todo maior, que seria o da unidade do conhecimento, né? No caso, a filosofia e também a teologia. E aí, como um outro método a você complementar, outro sistema de conhecimentos, seria você já começar a estudar São Tomás de Aquino. Porque o São Tomás de Aquino abordou muitos assuntos, né? As suas obras são muito variadas e com certeza pode dar uma base muito forte, muito grande para que você comece os seus estudos. Então essa é a dica que o Padre Sertilanges dá. Foque nesse método da ciência comparada e comece desde já a estudar o tomismo. Se aprofunde nas obras de São Tomás de Aquino. E por fim, o Padre Sertilanges também vai falar sobre as renúncias, sobre os sacrifícios necessários, né? De início, você pode ter uma certa dificuldade de renunciar a certas áreas do saber, porque muitas vezes a gente quer abraçar o mundo com as mãos, mas ele vai dizer que isso é uma renúncia necessária. A gente tem um tempo de validade, infelizmente nós não somos eternos aqui nessa terra, aqui nessa vida. Existe a morte. Então, nós temos que selecionar aquilo que nós devemos nos dedicar e aprender a deixar que a outra parte seja feita por outra pessoa que foi designada por Deus. No final das contas, nós todos estamos na unidade do amor, ou seja, na unidade de Deus, na unidade da providência. É importante que a gente tenha essa consciência que o que eu não fazer, um próximo foi designado por Deus para fazer. E assim, todos colaboramos na unidade de Deus, na unidade do amor. No capítulo 6, o autor vai falar sobre o espírito do trabalho. Ou seja, qual é o espírito que você deve ter quando você estiver estudando, né, buscando a verdade. Primeiro de tudo, ele vai falar que você tem que ter um fervor na investigação, ou seja, você tem que sempre tentar manter aquela chama acesa, aquela curiosidade, aquela vontade incessante de buscar a verdade, de se aprofundar no conhecimento. Ele vai dizer que você precisa focar, que você precisa ter uma concentração. Você não pode ficar naquele vai e vem. Existem muitas pessoas que, quando elas decidem começar a estudar, elas vão com muita sede ao pote. Já começam estudando um monte de assunto durante um monte de tempo no dia, e aí a chama se apaga e ela passa um longo período sem estudar. O Padre Sertilanges vai falar que isso não é o ideal. O correto é que você seja constante. Então, é melhor que você reduza a quantidade, mas que você permaneça durante muito tempo fazendo o que você deve fazer. Então, evitar os vai e vens, ter concentração, ter foco. E o espírito do trabalho, ele é um espírito que ele está ligado à submissão à verdade. E essa submissão à verdade, ela está totalmente ligada à humildade e à passividade. O intelectual, ele não pode ser arrogante, ele tem que ser humilde. Ele tem que ter plena consciência de que ele mais não sabe do que ele sabe. E ele precisa ter também uma certa passividade. Muitas das vezes a criatividade ela não vem de uma atitude, mas muito do inconsciente. Então, ao mesmo tempo de que você tem que ter atitude para estudar, para correr atrás do conhecimento, você também tem que preservar a humildade e a passividade para que o conhecimento penetre em você e que aflore a sua criatividade. Outra coisa que ele vai falar é que você sempre deve ter em vista o desenvolvimento. Ou seja, quando você escolhe uma determinada área para você estudar,
ou quando você enfoca em um determinado tema, mesmo que você esgote aquele determinado tema, mesmo que você finalize o que você tinha planejado, ele sempre vai desembocar em outro problema. Justamente porque existe um todo e a gente não pode se desligar desse todo. Já no capítulo 7, o autor vai discorrer sobre a preparação para o trabalho. E aí ele vai abordar 3 pontos principais, que é a questão da leitura, da memória e das notas. Como é que você deve realizar? Primeiramente, na questão da leitura, ele vai dizer que o intelectual ele deve ler pouco. E num primeiro momento, você pode estranhar essa afirmação, mas é porque, tendo em vista o tanto de obras aí disponíveis, o tanto de fontes de conhecimentos disponíveis, é literalmente impossível que uma pessoa possa ler tudo, adquirir todo o conhecimento. Então, você deve escolher somente aquilo que você realmente quer reter, aquilo que você realmente quer aprofundar. Outra dica que ele dá é que até mesmo nas leituras que você vai fazer, que são de entretenimento, com a finalidade mais de descanso, você deve escolher obras que possam acrescentar, possam ajudar você na busca pelo seu conhecimento principal, na busca pela verdade. E uma coisa que ele vai dizer é que você deve abandonar a superstição do novo. O que isso quer dizer? Que as pessoas acham que o que é mais atual é mais moderno. E que, por ser mais moderno, é mais real, tem mais verdade. E isso não existe. O que existe são as obras que são perenes, que são as obras clássicas. Então, ele vai dizer para você focar nos autores clássicos, nas obras perenes, naquilo que realmente perdura. Isso já vai ajudar você a descartar muita coisa inútil. E aí você vai se dedicar somente àquelas que você tem mais certeza de que realmente você vai poder utilizar na sua busca pela verdade. Outra forma também que que vai lhe ajudar na sua busca pelo conhecimento vai ser colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, tudo que você aprender, procure colocar em prática, procure incorporar dentro da sua vida, nas suas atitudes, até para que você verifique se aquilo realmente é verdadeiro ou não. Na questão da memória, ele vai dar 2 dicas principais. A primeira eu até já falei, que você lendo pouco, você vai reter somente o necessário. E como é que você faz para memorizar melhor aquilo? Primeiro, organizar de forma lógica. Você vai pegar ali uma afirmação, um ponto crucial, mais importante para reter. E aí, por meio dele, você vai conectando a outros fatos, outros assuntos, que você vai poder utilizar essa forma de relacionamento para poder ir se recordando e memorando. E se dedicar 100% àquilo de espírito, refletir sobre aquele assunto, vai fazer também com que você memorize mais rápido, porque você vai ficar ali durante o dia, durante semanas, refletindo sobre aquilo, incorporando a sua memória gradualmente. E em relação às notas, ele vai dizer que é igual à leitura, quanto menos melhor. Existem muitas pessoas que anotam demais, anotam tudo, no final vira aquele amontoado de materiais que a pessoa não tem nem coragem de abrir, porque sabe que é um amontoado de coisas que possivelmente ela não vai nem conseguir achar facilmente o que ela está procurando. Então, a dica que ele dá é que você anote apenas aquelas ideias que são suas e possíveis reflexões que também sejam produzidas por você. E aí você vai organizando essas notas por assunto. Você pode colocar por um assunto geral e dentro desse assunto geral você ir classificando as notas, colocando como se fossem subtítulos. E até futuramente você pode organizar de uma forma lógica para que vire uma redação, para que vire um livro. E isso já vai lhe auxiliar para a próxima etapa, que é o que a gente vai falar do capítulo 8, o trabalho criador. Então, sobre o trabalho criador, que é principalmente a questão da escrita para os intelectuais, o padre Sertilanges vai falar o seguinte:
na página 171. Escreve-se primeiramente para si mesmo, para ver com clareza a própria situação, para determinar melhor seus pensamentos, para sustentar ou avivar a atenção que logo enfraquece se a ação não a exige, para reunir as pesquisas cuja necessidade revela-se na produção, para encorajar o esforço que minguaria se não constatasse jamais um efeito visível, e, enfim, para criar seu estilo e adquirir esse valor que coroa todos os outros, a arte do escritor. Então, a gente verifica que, primeiramente, o estado criador do escritor, do intelectual, ele é para si mesmo, para aprimorar, para conseguir ver ali algo visível e poder ter mais satisfação, ter mais motivação em continuar estudando e se manter constante, temperante. E sobre a questão de terceiros, sobre a questão do público, isso vem depois, porque na verdade o intelectual ele nem deve buscar essa aprovação pública. O que ele deve fazer é por si, pela sua missão e por Deus, até porque tudo que é feito visando um público é extremamente antinatural. Então, o intelectual ele tem sempre que estar buscando aquilo que é natural. Por isso, ele não deve colocar como prioridade da arte criadora essa questão de agradar, de fazer algo para as outras pessoas, para terceiros. Um ponto importante sobre essa questão da criação, da escrita, é que você deve fazer bem e também deve terminar aquilo que começou. O padre Sertilanges, ele vai dizer que ter uma vocação é ter a obrigação do perfeito, ou seja, é um comprometimento muito sério. Quando você inicia ali um empreendimento, quando você inicia um projeto, uma escrita, você deve sempre finalizar, mesmo que ali ao longo do processo você tenha que recomeçar muitas vezes. E outro ponto que ele vai bater é que não empreenda projeto, não empreenda nada que esteja acima da sua capacidade. Então, esse é um ponto até que dentro dos 16 conselhos do São Tomás, ele coloca, né? Não busque aquilo que está acima de você. Isso é o que a gente pode apreender muito daquela frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, conheça a você mesmo e faça aquilo que está dentro da sua capacidade, do seu alcance, que é aquilo que está dentro da sua vocação. E o resto, como já foi dito, deixe para os outros, porque dentro da unidade da providência existe a outra pessoa a quem foi dada a capacidade para realizar aquele empreendimento. E por fim, o último capítulo, capítulo 9, que se chama O Trabalhador e o Homem, o autor vai fazer um breve compilado das dicas que ele já deu. Ele vai falar que o intelectual ele deve manter contato com a vida, que o intelectual ele precisa ter sim momentos de descanso e que o ideal é que esses descansos eles sejam frequentes e curtos, né? Como eu já havia falado, não é ideal que o intelectual faça longas pausas. E também ele vai frisar sobre a importância de você se manter mesmo com as provações, porque essa é uma vida que não é um mar de rosas, né? Você vai ter sempre que renunciar muitas coisas, porque o espírito, a tendência, né, natural da gente é se manter no repouso, a gente não quer se esforçar. E o trabalho intelectual, ele é um constante esforço, ele demanda muita paz interior, demanda muita dedicação. Então, ele vai dizer para você sempre se manter em oração, se manter conectado com Deus, para conseguir resistir às provações. Aqui, na página 201, ele faz um resumo do que é o intelectual na sua concepção. Meu intelectual é o homem que possui um saber amplo e variado, que se prolonga numa especialidade conhecida a fundo. É amigo das artes e das belezas naturais.
Seu espírito é o mesmo nas ocupações cotidianas e na meditação. É idêntico perante Deus, perante seus pares e perante sua criada, carregando em si um mundo de ideias e sentimentos que não se inscrevem somente nos livros e nos discursos, se propagam na conversação com os amigos e orientam sua vida. Ou seja, o intelectual ele não é um trabalho. O intelectual é o homem, é o próprio homem. E para o autor é importante que a gente tenha essa consciência de que em todo momento nós devemos nos comportar como pessoas que buscam a verdade. E ele termina o capítulo desejando e dando uma mensagem de esperança. Essa mensagem é que com certeza você terá frutos se você colocar em prática a sua missão, se você verdadeiramente se esforçar, se você colocar Deus na frente de tudo, não se importar com as opiniões de terceiros e ter em mente mesmo o desejo da busca da verdade e de completar a sua missão, que a providência lhe deu. Com certeza você terá os frutos que você deseja e que Deus tem para você. Então, é isso. Esse é o A Vida Intelectual, do Padre Sertilhões. É um livro que é uma obra-prima, é um primor, é um clássico e recomendo para todo mundo. Compre o livro, você não vai se arrepender, leia. E caso você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. E no futuro, em breve, vou trazer mais vídeos também sobre esse tema da intelectualidade.